Esse é um dos vídeos mais difíceis de fazer, porque é aquele tipo de vídeo que meu objetivo não é fazer um resumo, mas é tentar mostrar o que me tocou na palestra de alguém como a Oprah Winfrey, que é uma das pessoas assim, mais renomadas no mundo dos negócios e do entretenimento. A Oprah, ela inspira não somente pelo fato de como ela fala, mas principalmente porque ela vivencia. E eu não sei vocês, mas uma das coisas que mais me chama a atenção quando eu assisto uma palestra não é exatamente os dados que o palestrante mostra, mas é o quanto daquilo que ele fala faz parte da vida dele. Ou seja, é muito legal ouvir o Simon Sinek falando sobre o porquê, falando sobre liderança, mas assim, eu não sei o quanto ele é um líder. Eu não sei o quanto no dia a dia ele é exatamente aquilo que ele prega. E no caso da Oprah, né? Isso é exatamente o oposto. A gente conhece primeiro a figura e se impressiona ainda mais quando ouve ela falando sobre ela. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na Oprah é uma coisa que eu também sinto, que é essa angústia de você enxergar algo e querer que todo mundo enxergue. Essa vontade de transbordar e de mostrar que se você conseguiu, outras pessoas também podem conseguir. Então, logo no começo da sua palestra, ela trouxe o quanto ela está a serviço das pessoas. Enquanto tudo aquilo que ela conquistou não é simplesmente uma conquista pessoal, mas é meio que uma retribuição que ela precisa dar ao mundo, né, para que outras pessoas também possam se tornar pessoas melhores. O que é se tornar uma pessoa melhor? É primeiro você entender que todos os dias a sua vida começa do começo. Não dá para ficar simplesmente se apegando a tudo que aconteceu em termos de história, nem simplesmente a tudo aquilo que vai acontecer, mas entender que todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer diferente e que a nossa intenção ela precisa ser muito positiva, mas que a nossa ação ela precisa se conectar diretamente a isso. E uma coisa que eu achei muito forte que a Oprah trouxe foi a nossa missão no mundo. E ela fala que todas as pessoas que estão nesse mundo, elas têm uma missão, que é você ser você mesmo da forma mais plena possível. E aí ela traz essa questão de como é que a gente conecta aquilo que é racional, aquilo que parece o certo, aquilo que a gente acha que a gente deve fazer e aquilo que o nosso coração manda. E ela traz muito essa questão da voz interior, de você se parar, olhar para você e tentar enxergar todos os dias, né, o que é isso que te move, o que é isso que faz as coisas terem sentido, essa intuição, né? E ela trouxe como um dos seus principais erros na vida o fato de, em algumas situações, ela não ter conseguido ouvir essa voz. Então essa é uma pergunta que ela se faz sempre, né? O que eu realmente quero com isso? Por que realmente eu estou mobilizada a fazer isso? Então a importância de você conseguir entender que o seu papel no mundo é ser você mesmo e que você vai conseguir ser isso e impactar outras pessoas a partir do momento em que você ouvir a sua voz interior, se conectou diretamente com tudo aquilo que eu acredito. Inclusive, ela deu um exemplo que eu achei muito legal, né? Ela falou assim, poxa, quando eu construí o meu programa, eu me preocupava muito em como é que eu podia me expressar de forma autêntica. E como eu poderia mostrar para as pessoas que era se expressando de forma autêntica que elas conseguiam ser felizes. E ela falou que recebeu um feedback uma vez que fez com que ela se tornasse mais autêntica ainda, né? Que foi um feedback que ela recebeu de uma pessoa que dizia o seguinte, olha, eu vejo você todos os dias sendo você mesmo. Sendo você mesma, e isso me inspira a que eu seja eu mesma. E isso faz com que ela o tempo inteiro se preocupe em não ficar presa a amarras e a condicionamentos, mas de se expressar de uma forma que faça com que ela seja ela em toda a sua plenitude. E a gente sabe que esse é um desafio grande, porque e ela até trouxe esse exemplo, né, que as pessoas precisam de validação. Ela falou, puxa, às vezes eu vou lá entrevistar o Obama, entrevistei outro dia a Beyoncé. E aí terminou a entrevista da Beyoncé, a Beyoncé olhou pra mim e perguntou, e aí, foi ok? Ela falou, caramba, meu, você é a Beyoncé. Então é um pouco disso, né, a gente entender quem a gente de fato é. E tem um ponto, não foi ela que trouxe isso, mas uma reflexão minha, que pra mim tá cada vez mais forte. Ser quem você é custa muito caro. Você vai perder muita gente, você vai perder um monte de coisas, mas não ser quem você é custa muito mais caro ainda. Sabe qual é a diferença? É que quando você não é aquilo que você quer ser e você é aquilo que as outras pessoas querem que você seja, você paga isso em prestações e muitas vezes pela vida inteira. Então você tem a falsa sensação de que não custa caro. Mas isso vai fazendo com que você vá se tornando infeliz, vai se tornando reclamão, né? Vai fazendo com que você, de fato, não consiga expressar, né, nesse mundo. E a gente precisa lembrar que cada um de nós é um ser único e é isso que nos torna humanos e é isso que nos torna especiais.
A Oprah falou também muito de um aspecto relacionado à liderança, né? E quando a gente pensa em cultura, por exemplo, a gente não tem como não mencionar isso. A gente vê muitas vezes as organizações fazendo movimentos grandiosos para poder mover a sua cultura e esquecendo do principal. O foco são os líderes, são eles que influenciam, são eles que tocam o ritmo da organização. E ela trouxe isso como seu segundo maior erro, né? O primeiro maior erro dela é não ouvir a intuição e o segundo maior erro dela foi uma das iniciativas que ela fez, foi de focar nas pessoas, esquecendo-se que quando você faz um movimento que é individual, você não consegue fazer com que isso tenha perpetuidade se você não promover uma mudança nas crenças. Então, um líder que de fato acredita na visão dela, que é capaz de realizar, vai ser alguém que vai fazer esse trabalho de formiguinha construindo, né? O que ela fala assim, não é só dar o cheque, não é só dar o dinheiro, mas é como é que a gente consegue perceber que o que protege as pessoas não são as paredes, mas são seus valores. E a importância da liderança na formatação desses valores. E quando ela fala de liderança, ela dá até exemplos, assim, não é só a liderança corporativa, mas a liderança religiosa, a liderança que você tem dentro de casa, e que tudo isso influencia quem a gente é. Por isso a importância da gente focar nessas pessoas que têm a capacidade de influenciar outras pessoas para que a gente consiga fazer um movimento maior, que reverbere cada vez mais. Teve um outro ponto que a Oprah trouxe e que é muito engraçado, porque quem me conhece sabe que eu vivo usando aquela foto da comissária de bordo com a máscara de oxigênio, né? Que é, antes de você querer olhar para outras pessoas e querer ajudar outras pessoas, primeiro você tem que cuidar de você. Então é por isso que a gente tem que levar em consideração esse aspecto de o quão bem a gente está com a gente. E aí ela fala isso, né, que quando ela faz uma entrevista para contratar algum líder, ela pergunta o quanto você honra quem você é, o quanto você cuida de você. Porque um líder é alguém que de alguma forma vai cuidar de outras pessoas. E ninguém é capaz de cuidar de outra pessoa se não estiver bem consigo mesma. Eu falo muito isso sobre maternidade, né? Não adianta a gente querer ser a melhor mãe do mundo e esquecer da gente. Essa coisa de você estar presente, de você entender que você é um ser importante nesse mundo. Aliás, esse foi um ponto que me chamou muita atenção, que é o reconhecimento que nós temos sobre a nossa importância nesse mundo. E eu fiz um paralelo com as questões relacionadas ao absenteísmo, né? Ela falou, eu sou a Oprah, né? O meu programa impacta milhões de pessoas, eu não posso simplesmente por conta de uma gripe dizer, olha, hoje eu não vou te receber, hoje eu não vou gravar. Então, quando você reconhece a importância que você tem naquilo que você faz, né, é claro que você vai ficar doente, mas você não vai esmorecer com tanta facilidade. Você não vai se tornar uma pessoa dispensável, inclusive para você mesma. Então, uma das coisas que a gente observa dentro das organizações é um pouco desse empowerment, das pessoas entenderem o quanto elas são poderosas e o quanto elas impactam. E é só a gente perceber, né, como as pessoas, quando elas estão de fato engajadas num projeto, como elas estão com outro nível de energia. Então, basta o número de coisas que a gente tem para fazer diminuir, para a gente se dar o luxo, né, de faltar, ou de cansar, ou de entristecer, ou de ficar doente, né? Então é um pouco da gente reconhecer a nossa importância para que a gente possa valorizar isso e se sentir útil e com isso a gente se doar de forma mais intensa e mais verdadeira. Foram muitas as mensagens poderosas que a Oprah deixou e eu até ficava o tempo inteiro pensando assim, né, poxa, o que ela vai deixar como uma super mensagem? Ela trouxe uma coisa que é o fato da gente se colocar a serviço de outras pessoas. Então ela falou que ela se pergunta o tempo inteiro, né? Como é que eu posso servir a outras pessoas? Como é que eu posso servir ao mundo? E trouxe uma mensagem no final que eu particularmente achei muito poderosa pelo fato de dizer o seguinte, você é único, você é especial, ninguém nesse mundo é igual a você ou pode fazer o que você faz. Então a primeira missão que você tem nesse mundo é ser você em toda a sua plenitude e a partir daí se colocar a serviço de outras pessoas. Para mim foi impactante porque se conecta demais àquilo que eu acredito, se conecta demais à minha missão e esse inclusive é um desafio que eu tenho dado para mim mesma, né? Que é ser cada vez mais a Carol, falar cada vez mais aquilo não somente que eu penso, mas principalmente que eu sinto e conseguir impactar outras pessoas a serem cada vez melhores, porque eu de fato acredito que todos os seres humanos que habitam este planeta podem se tornar ainda melhores do que são, né? Mas a gente precisa de fato, primeiro eu preciso acreditar nisso, eu preciso estar disposto a promover as mudanças necessárias para eu ser quem eu gostaria de ser, né? E eu preciso de fato ter disciplina para me lembrar o tempo inteiro do quanto eu posso fazer por mim. Então essas foram algumas das mensagens da palestra da Oprah, espero ter contribuído com vocês e deixado vocês aí tão pilhados quanto eu saí aqui dessa palestra, tá bom, gente? Mais tarde tem mais. Beijo!